Olá, Vanessa, boa tarde. Júlia já está entrando aí com a gente. Oi, Júlio. Olá, tudo bem? Tudo bem? Vamos lá. Ó, o pessoal já entrou aí, Tá todo entrando. mundo pontual. Tá aí, já cheio de atitude aí para as mudanças. Vamos falar sobre muitas mudanças hoje. Isso aí. E vamos lá, gente. Boa tarde. Obrigada aí pela presença de vocês. Hoje a gente tem assuntos super importantes, eu acho que está todo mundo esperando pelas dicas, né? São as áreas aí principais da nossa vida. Sem isso, a coisa não anda, né? E o Júlio está aqui com a gente, tem uma super experiência e vai dar dicas para a gente que se aplicam para a vida, para o dia a dia, principalmente do que a gente já tem visto nessa nossa área de desenvolvimento humano, do que o pessoal já está atravessando, já está trazendo, e como que tem sido possível ajudar essas pessoas e, e trazendo uma mudança de atitude diante da vida mesmo, né? Porque é um cenário novo, um cenário desconhecido, sem precedentes para a gente, e trazendo desafios que a gente também, ninguém estava preparado, né? Nós mesmos, nós dois aí conversamos bastante do quanto a gente também teve que adaptar o nosso trabalho, a nossa vida, e para estar agora aqui, né, vendo novos formatos para esse servir estar aí caminhando em novos passos, né? Então, Júlia, queria que você desse um oi aí para o pessoal, falasse um pouquinho de você, de como é teu trabalho, que mudanças também você tem encontrado aí, né? Já que a gente vai falar de trabalho também, mas da vida como um todo. E o que você traz aí para a gente hoje? Bom, primeiramente, boa tarde a todos, né? É um imenso prazer estar aqui com vocês e é um imenso prazer ter recebido esse convite, Adriana, para falar exatamente sobre assuntos tão importantes, né? A gente conversou, eu e a Adriana, a gente já fez umas duas lives já, só eu e ela, né? A live aí quase Sim, 2 horas, até para definir que material. Para que isso não seja pura e simplesmente mais uma live, né? A gente está num momento aí onde tem, sei lá, 1.000 lives por dia, né? Então, muita gente falando mais ou menos as mesmas coisas. A ideia aqui não é falar coisas que todo mundo já sabe, mas sim contribuir com vocês. Contribuir no lado da saúde, contribuir no lado do trabalho e contribuir no lado das relações, que são três áreas que eu, em todas as minhas sessões de coaching, se eu puder, de alguma forma, eu puder resumir, eu falei ou em algum momento sobre saúde, ou em algum momento sobre trabalho, ou as duas coisas ao mesmo tempo. Né? Muitas vezes eu falei sobre saúde, trabalho e relacionamentos. Por quê? São áreas chaves da vida. São áreas que a gente tem que dominar. E quando eu falo em dominar, e eu falei com a Adriana há algum tempo atrás, né, numa das nossas lives, eu falei exatamente sim, isso. A gente vive um momento de vida onde as pessoas estão se afogando em informações e sedentas por sabedoria. Porque quando a gente vai falar sobre qualquer assunto onde muitas das vezes é preciso ter sabedoria, é preciso seguir os ensinamentos, as pessoas falam, Júlio, mas no meu ponto de vista, cara, nesse momento não adianta você ter teu ponto de vista, existem ensinamentos que eu não posso transgredir. Por exemplo, o ensinamento, lei da gravidade, a força de 10 newtons, significa o seguinte, se eu jogar algum objeto, ele vai cair no chão. Ah, mas eu não. Você não concordando ou não concordando, isso não existe. Número dois, eletricidade. Se eu enfiar o dedo na tomada, eu vou levar uma descarga elétrica. Querendo ou não querendo, sabendo ou não sabendo, são ensinamentos, são leis que a gente precisa respeitar. Então, o que eu tenho para dividir em diversas áreas, né? Que eu tenho para dividir hoje, que envolve diversas áreas, mas são três que a gente vai focar, que é o que? Saúde. A gente vai focar em relacionamentos
e a gente vai focar em trabalho. Então, me apresentando, meu nome é Júlio Panzariello. Eu trabalho há 10 anos já com desenvolvimento humano, atuando junto a pessoas, equipes, empresas para promover o quê? Aumento de performance. Essa é a minha especialidade. Pegar as pessoas com uma performance mediana, neutra ou baixa e elevar elas a uma performance maior, fazendo com que elas entendam coisas que elas não sabiam, fazendo com que elas utilizem técnicas, ferramentas, habilidades mentais que são hoje imprescindíveis para viver num mundo igual a gente vive hoje. Exemplo, a gente está num mundo extremamente adverso. Nesse mundo extremamente adverso, eu tenho dois caminhos. Ou eu me dopo, né, como a gente falou hoje, ou então eu tenho que ter habilidades mentais de saber lidar com aquele problema de uma outra forma, porque o problema fica ali na tua cabeça. E às vezes você não tem a solução. Júlio, é muito fácil quando eu tenho a solução. Claro, se você tivesse todas as soluções, você não teria problemas. Mas a questão é, como que eu lido quando aparece um problema na minha mão? O que eu preciso fazer? E essa é a grande chave. E essa é a grande maestria que eu preciso ter para dominar as situações adversas. Então, eu trabalho há 10 anos aplicando, né, o coach, aplicando as estratégias de vida junto a pessoas, equipes e empresas. E, por conta disso, a minha área de atuação ela inclui uma série, né, multidisciplinar. Então, há anos, eu estudo coach, eu estudo hipnose, eu estudo programação PNL, programação neurolinguística, né? Conhecimentos aplicados à neurociência, neuromarketing, enfim, que tudo isso há 11 anos, né? Eu estava fazendo a conta aqui de quantas horas dá isso. Eu estava fazendo a conta, porque eu estudo todo dia. Muitas vezes eu falo, caramba, será que não há um exagero? Mas é fundamental isso, porque eu preciso me nutrir. A mente precisa ser nutrida. Ou você nutre ela com lixo, ou você nutre ela com coisas que vão te colocando para frente. Então, o que eu aprendi há muito tempo atrás com um dos meus primeiros mestres, que foi o Tony Robbins, e o Tony é o maior coach do mundo, né? O Tony fala o seguinte, mesmo que você esteja com um amigo do teu lado, com o seu melhor amigo, se ele coloca veneno no seu café, você está morto. Agora, o pior dos seus amigos, se ele coloca algo que é nutricional no seu café, você vive. Então, não interessa quem está perto, não interessa o que você está consumindo. Então, às vezes, um melhor amigo com as melhores intenções, mas ele está colocando veneno. O que significa isso? Que são coisas que a gente escuta aí o tempo todinho, essa propaganda de televisão. Todo mundo está cansado de saber disso, né? Isso não é mais novidade para ninguém. E se eu ficar o dia inteiro vendo o Jornal Nacional, né, ou vendo as notícias sobre a pandemia, não tem como você não se contaminar, você diminuir a tua atitude, a tua vontade de fazer as coisas. Não tem como, porque existe uma contaminação. E essa contaminação, ela faz com que você fique cada vez mais o quê? Mais sem poder, mais você começa a encapsular. Você começa a entrar num movimento de entropia. O que significa isso? Você começa a se voltar para dentro, com um nível de preocupação alta. Não é segredo para ninguém que o nível de ansiedade, né, ele aumentou mais do que 100%. Isso foi uma comunicação feita pela revista The Planet, né? E aqui pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro também. Os casos de ansiedade mais do que dobraram. E os casos de depressão aumentaram algo em torno de 80% a 90%. Então, o que está acontecendo? Devido à insegurança. Isso que eu ia colocar aqui, né? Pontuar. Porque muita gente não domina ainda a informação dos efeitos da ansiedade, né? Como ela começa, e aí a gente já está falando de saúde, né? Porque saúde é a saúde integral, né? A mente é que comanda o corpo, é que comanda a fisiologia, né? Ansiedade, depressão é uma questão bioquímica, mas da mesma forma a nossa mente domina tudo, né? O nosso corpo atende, né? Então, o que você teria a falar para a gente, assim, eu já acompanhei, já vi uns vídeos teus que eu amei, né? Quando a gente começou nosso contato aí, vi um vídeo que viralizou aí de dicas, assim, importantes, né? Para essa atitude de saúde, porque é importante a gente saber que pegar esse poder na mão e saber que a nossa saúde é a nossa responsabilidade, né? E está tudo junto, né? Tudo isso que você falou, a diferença entre esse excesso de informação e sabedoria,
né? A gente está falando da mente, e isso vai responder no corpo, né? Você trouxe aqui agora essa resposta que é imediata, ela não demora, não, ela é imediata, né? Para perda de poder pessoal, para perda de ação, de movimento, né? Então, o que você teria para falar, que eu sei que é bem a tua expertise mesmo, assim, dessa relação entre saúde e performance, né? Desempenho, de realmente alcançar resultado. Bom, vamos lá. Isso parte de um ensinamento que eu passo para todas as equipes individualmente dentro das sessões de coaching, né? Quando a gente fala de alta performance, é imprescindível que o corpo esteja bem. Quando eu falo que o corpo esteja bem, ele precisa ser nutrido e ele precisa ser exercitado. Número 2, a gente precisa entender que a mente ela é um equipamento de sobrevivência. Ela não é um equipamento de felicidade. Motivo pelo qual o cérebro, né, a mente humana, ela fica o tempo todinho numa velocidade enorme mandando mensagens, né? E essas mensagens fazem com que você muitas vezes perca o foco. Então, número 1, eu preciso entender o seguinte, né? Baseado na tríade, né, que eu ensino, ela fala o seguinte: há três áreas, né? Há três componentes da tríade que eles são fundamentais: corpo, foco e linguagem. Então, quando a gente fala de corpo, foco e linguagem, essas três coisas estão produzindo a tua performance. É como está o teu corpo, em que você está focando e o que você está falando. Palavras têm poder, você tem que tomar cuidado com o que você fala. Quando você fala que não pode, que eu não consigo, é difícil, está assim, está assado, mesmo que seja verdade, isso cria um nível de contaminação mental. Então eu preciso ter muito cuidado com isso, com o que eu estou falando, né? Isso é muito do que é aplicado na PNL, né? Na programação neurolinguística. Existe uma maneira de falar. Existe uma maneira de falar que não foi a maneira que a gente aprendeu na escola, né? Então, existe uma maneira que você coloca a tua mente apontada para produzir resultados, né? Então, determinadas palavras que você usa, determinadas expressões que você automaticamente, porque você não faz isso por mal, você faz isso porque para você isso é automático. Então, por ser automático, você acaba não tendo o resultado que você poderia ter. Então, vamos começar por essa questão da saúde, né? Uma das coisas que são fundamentais é a primeira alimentação do dia. Se você quer ter um alto nível de energia, esse alto nível de energia, ele dá um impacto total na tua performance, inclusive na tua inteligência. Guardem isso. Muitas das coisas da inteligência que nós temos, que é o quê? Não lembrar de algo, esquecer, mente lenta, tem a ver com a alimentação. Júlio, como assim? Tem a ver com a alimentação. Se a sua alimentação é balanceada em mais frutas, verduras, legumes e uma alimentação mais de proteínas e menos carboidrato e açúcar. Açúcar. Eu vou repetir, porque as pessoas estão consumindo muito açúcar. Como assim, Júlio? Explica melhor. Eu explico. Segundo a Organização Mundial de Saúde, o consumo máximo de açúcar por ser humano, né? Nós somos seres humanos, deveria ser 18 quilos de açúcar por ano. O brasileiro consome mais de 30 quilos de açúcar por ano. Eu vou repetir. O máximo é 18 quilos. O brasileiro consome mais de 30 quilos de açúcar por ano. Isso dá um efeito na neurologia do cérebro, ok? Então, esse efeito ele vai aparecer onde? Na performance. Não estou falando só do açúcar. É a quantidade de carboidrato. Tudo praticamente é carboidrato. Até para fugir disso é difícil. Então, você tem que ter o quê? Uma dinâmica. Você tem que ter uma rotina de selecionar os alimentos. O primeiro alimento que você consome tende a definir como que vai ser o teu nível energético durante o dia. Anota isso. O primeiro alimento que você consome tende a contaminar fortemente a qualidade energética que você vai ter durante o dia. O que significa o seguinte: se você começa o dia comendo fruta, se você começa o dia comendo alimentos mais nutritivos, a energia do dia vai ser melhor. Agora, se você começa o dia com pão, né, excesso de pães, eu sei, são deliciosos, mas você tem que começar a evitar glúten, você tem que começar a evitar carboidrato, porque com isso aí a tua qualidade energética ela fica melhor.
Entendeu? Então, existem estudos, vários estudos aí. Um dos estudos foi o seguinte: eles pegaram um rato, né, um rato de laboratório, e colocaram ele com uma droga, que eu não lembro agora qual que é o nome, né, com cocaína e com açúcar. A terceira droga, eu não lembro qual que é o nome. Adivinha aonde que o rato ficou mais? Na cocaína ou no açúcar? No açúcar, com certeza, né? Prazer imediato, né? E uma falsa vitalidade, né? Porque Ele você tá. acha que ele te dá energia, mas na verdade ele é mais ladrão do que. Então, o que vai acontecer? Ele te dá um pico de energia naquele momento, mas depois você deprime. Então, existe uma Sim. associação do açúcar com a depressão. Porque acontece, cada vez você precisa de mais dose. É igual o drogado. O drogado ele usa a cocaína e depois ele precisa de uma outra dose. Então, essas questões, vocês poderiam estar sentados aí falando para mim, Júlio, eu já sei disso. Eu sei, a questão não é só saber. A maioria das pessoas sabe o que precisa ser feito, mas elas não fazem o que elas sabem. Então, é preciso o quê? Por isso que, quando a gente fala de condicionamento mental, programação neurolinguística, ou a própria prática da hipnose, é para isso. Porque tem pessoas que não conseguem sozinhas, elas não conseguem mesmo. Né? E você precisa de recursos mentais para você fazer acontecer. Vou dar um exemplo prático meu, e que é real. Por exemplo, eu agora tomei a decisão de tomar banho frio justamente nessa época mais fria. Porque o banho frio tem vários efeitos colaterais positivos. Né? Só que é muito difícil. Quando você sai da cama, você está quentinho, etc. Eu posso garantir para vocês que eu não conseguiria sozinho se eu não tivesse recursos mentais para fazer isso. Porque dói. A água gelada dói. De manhã ela bate no corpo, dói. Dá vontade de você sair correndo. Você tem que controlar a respiração, inclusive. Só quando você controla a respiração, é um momento de luta. Quando você sai daquele banho gelado, você bate a mão no peito e fala, cara, agora eu vou. Você vai e faz o que precisa ser feito. Porque a gente está num momento onde a gente precisa saber fazer coisas diferentes. E não é fácil. É fácil quando você sabe. Agora, quando a gente está num ambiente onde eu, 5 horas da tarde, estou fazendo live. Eu nunca fiz live. Essa é a minha primeira live. Eu nunca fiz live. Eu estou com live, eu estou produzindo um e-book, eu estou criando uma estratégia que ela é. A gente conversou muito, você tem isso já, né? Que é totalmente online, uma plataforma online. É muito difícil, é muita informação. E a gente não tem esse preparo tecnológico, mesmo associando outras pessoas, daqui a pouco, ó, você não fez isso do template que roda com não sei o quê. Cara, é uma loucura. Só que se você não tiver para fazer, você não vai fazer, porque você vai ser atropelado pelas circunstâncias. E as circunstâncias são o quê? É quando a gente escuta na televisão que tem Black Lives, não sei o quê, racismo, disputa política, direita, esquerda. Meu Deus do céu, a gente está num momento de união. A gente está num momento de união, onde todo mundo precisa se unir. E ainda há esse tipo de situação. E esse tipo de situação deprime a gente. Então você tem que ter energia para quê? Contrapor isso e andar adiante. Porque senão você vai parar. Caramba, não tem jeito. Não tem jeito. Mas tem. E é justamente o momento onde a gente precisa se voltar para a gente. E como o Tony fala, né? O Tony Robbins, ele fala, não existe nenhuma outra época melhor do que agora para você se reequipar. O que é se reequipar? É você usar o quê? Recursos, estratégias, ensinamentos, cursos, coisas que você vai poder nutrir a tua mente para entrar em ação, para ter novos resultados, para ter um nível de performance diferente. Então, voltando à questão alimentar, é imprescindível. Outra dica que eu teria para dar é com relação ao limão. Né? Existe uma terapia hoje chamada TIL. O que é TIL? Terapia intensiva do limão, da Conceição Trucon. Anotem isso. Terapia intensiva do limão. O limão, ele tem um poder de quê? De fazer um processo de detox no organismo, entendeu? Então ele ajuda a gente a se desintoxicar, porque a gente está intoxicado, não só pelo que a gente come, mas por causa os alimentos, eles já vêm muito contaminados, né? E tem agrotóxicos, etc. e tal. Então o corpo humano ele precisa se desintoxicar. E o limão ele cumpre esse papel.
Então, a Conceição Trucon, ela fez um estudo violentíssimo, falando sobre o uso do limão durante uma semana, 21 dias, etc. e tal, e as pessoas dão depoimentos. Eu acho a terapia intensiva do limão um tanto quanto intensiva demais, né? E eu não recomendo agora porque a gente está num momento onde a gente precisa manter o nosso sistema imunológico muito, muito forte. Então, para isso, é necessário que a gente faça o quê? A gente se poupe. Então, a minha recomendação com relação ao limão seria o quê? Um copo de 300 ml e um limão inteiro. Ou meio limão. Se você achar que está forte, meio limão. Sem açúcar. Esquece açúcar, não tem açúcar. Meio limão, metade de um limão, com 300 ml. Toma isso todo dia. Depois você me conta o que vai acontecer com o teu corpo. Você vai sentir mais energia. O limão, ele te desintoxica, entendeu? Ele faz uma limpeza no organismo, entendeu? Então, muitas pessoas acham que mas o limão é muito ácido. Ele é ácido quando ele é ingerido. Quando o corpo absorve, ele se torna alcalino. Então, Sim. você ingere ele ácido na boca, quando o corpo absorve, ele alcaliniza o corpo. Então, ele é fantástico, porque a gente precisa ter o corpo alcalino. Porque muitos alimentos que a gente come, carne vermelha, a carne em si, ela é ácida, né? Os refrigerantes são ácidos. A maioria do que a gente consome é uma alimentação ácida. Então, eu preciso contrapor com produtos alcalinos para quê? Para aumentar a alcalinidade e manter a alcalinidade do sangue alta. Um corpo doente, o pH é alto. Doença só existe em pH baixo. Câncer, pH baixo. Se você quer ter câncer, o pH sanguíneo seu vai ser ácido. Porque o câncer só sobrevive em ambiente ácido. Ele não sobrevive no ambiente alcalino. Então, o que eu estou falando aqui é para você melhorar a tua qualidade de vida, no sentido de melhorar a tua saúde. Melhorando a saúde, eu melhoro a minha qualidade de vida. Então, para um executivo de alta performance, ele precisa cuidar do corpo. Aí você poderia estar sentado aí e falar para mim, mas Júlio, o meu chefe ele é gordo. Ele é gordo e ele produz. Ok, mas se ele fosse mais magro e se ele cuidasse de uma dieta, todo mundo fala dieta, da dieta, essas coisas simples, diminuir açúcar, diminuir a ingesta de refrigerante, pelo amor de Deus, o pH de um refrigerante é 2,5. Se você tomar um copo de um refrigerante, que eu não vou falar a marca, aquele pretinho, você vai tomar 32 copos de água alcalina, com pH acima de 7. Vocês entenderam isso? Eu falei 32 copos, não é 3, não. 32 copos. Não há tempo para explicar tudo isso, né? Como eu falei, eu estudo esses assuntos, todos eles têm comprovação científica, tem artigos científicos explicando isso, como isso funciona. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, eu tenho que tomar cuidado com o que eu como e eu tenho que tomar cuidado com o que eu bebo. Fora isso é o quê? A prática de exercício físico. Então, com relação à saúde, Júlio, eu não gosto de ir para academia. Cara, eu também não gosto. Sinceramente, eu faço academia desde os 16 anos de idade, mas eu não gosto de ir para academia porque é chato. Eu estou cansado de fazer academia. Mas deixa eu falar uma coisa, se eu não fizer academia, eu fico mais fraco. E eu ficando mais fraco, eu me sinto com menos habilidade do que eu tenho normalmente. É claro, hoje ninguém pode ir para academia, mas você, dentro da tua rotina, você tem que achar um tempo para andar de bicicleta, para fazer uma caminhada, ou fazer abdominal dentro de casa, ou fazer flexão. Aí você vai falar para mim, Júlio, mas eu não gosto. Cara, a questão não é gostar, a questão é cuidar da tua saúde. As pessoas confundem muito isso, mas tem que ser fitness. Nada disso, não é nada de ser fitness. A questão é ter saúde. Ou então você vai chegar a 60 anos, 70 anos e vai falar para mim, poxa, se eu tivesse 10 anos a menos, eu faria tudo diferente. Mas aí já passou, amigo. Já passou. Você quando tiver com 70, 80 anos, já passou. Não dá mais. A hora é agora. E dá para você mudar agora, criando o quê? Novos rituais. Então, sim. Essa criação de novos rituais. Porque às vezes você acha que é fácil chegar amanhã e começar a correr. Não é fácil. Eu, quando comecei a correr, eu tive febre. Eu tive febre quando eu comecei a correr. Eu tinha febre de 40 graus. Eu falei, cara, como é que pode isso? A minha coluna, tudo dava errado. Por quê? Você começa por começar, sem uma orientação. É daí a necessidade dos professores, daí a necessidade dos mentores, daí a necessidade dos coaches, dos terapeutas, pessoas que vêm para ajudar, psicólogos, né? Pessoas que vêm para te ajudar e te orientar o que precisa ser feito. Muitas vezes
Estrategista. O que é o estrategista? É o cara que fala o que precisa ser feito. Para você usar a tática, que é como precisa ser feito. Estratégia, tática e processo. É como quando eu entro na empresa. Quando eu entro na empresa, eu olho três coisas: estratégia, tática e processo. Tudo se resume a isso. Estratégia é o quê? O que nós vamos fazer? Tática, como nós vamos fazer? Processos. Uma dessas três coisas, a empresa que não está bem, uma dessas três coisas estão erradas. Ou são os processos, ou é a tática, ou é a estratégia. E é aí que a gente entra. Então, essas coisas precisam, né, serem arrumadas. E aí, no caso da saúde, ela é fundamental porque ela é estratégica. Porque é através da ingesta de alimentos, é o que eu bebo e o que eu como, mais a prática do exercício, que vai dar alta performance. Sim. Nossa, incrível. E assim, até subir e descer a escada do prédio, né? Hoje, com esse cenário aí que a gente tem, né? Doutora Luciana Lopes, que é minha médica maravilhosa, holística, assim, incrível, já endossou aí uma porção de coisas que você disse, acrescentou aí a dica do gengibre orgânico, né? E tô vendo que o pessoal aí já está antenado com esse assunto, e é muito importante isso que você disse, assim, de realmente ter os rituais, né? É importante até fazer no mesmo horário, né? Trocar esse prazer imediatista por um prazer maior, né? Porque prazer real é serotonina, né? E a gente sabe que está tudo ligado à química, a química vem da alimentação, dos exercícios, né? E aí você estava falando já aí das empresas, então quero pegar, porque eu sei que todo mundo está assim, pensando, repensando muito, né, a vida profissional. E como você falou lá no começo, né, a nossa mente ela é treinada para pensar sobrevivência. Então, nesse momento, está todo mundo muito, eu acho que assim, muito buscando, né, tateando novas possibilidades. Então, tanto para os jovens que estão entrando no mercado de trabalho, né, também para quem está cogitando aí uma transição, também é possível, né, nesse momento. O que, que você sugere para quem está nesse momento ou de se redesenhar ou de ingressar no mercado de trabalho? Bom, a primeira coisa que a pessoa precisa ter, né, nesse momento de incerteza, é um termo que eu aprendi nos Estados Unidos há muito tempo atrás, que é a mentalidade positiva, né, que é o mindset. E é o que eles usam lá e chamam de compelling future. Compelling future, que é o quê? O futuro promissor. Eu preciso entender que no futuro as coisas vão melhorar, para eu poder seguir adiante. Então, o que acontece hoje é que, nesse momento de incerteza que a gente está passando, as pessoas estão com medo. E entender que o medo é uma emoção normal. Como eu falei, o nosso cérebro é um equipamento de 2 bilhões de anos. E ele foi preparado para quê? Para nos proteger. Então, todo o medo que a gente sente é para nos proteger. Só que eu preciso entender o seguinte: esse medo não pode tomar conta de mim. Porque o medo, quando toma conta de mim, eu paraliso. Igual o animal paralisa no meio da estrada quando ele recebe aquele facho de farol. Então, isso é uma faculdade da mente. A mente é uma emoção primária. E dessa emoção primária, medo, emerge o quê? Incerteza, dúvida, ansiedade. O que é ansiedade? A ansiedade é a preocupação com o futuro. Uma preocupação que até um certo ponto, ela é normal. Quando ela passa desse ponto de ser normal, a pessoa fica absorvida, tomada pelo medo. Porque ela fica o tempo todinho, a mente fica em looping o tempo todinho. E ela fica vendo o que vai acontecer, o que vai acontecer, o que vai acontecer. E isso faz com que ela fique com a mente extremamente ansiosa, acelerada. E isso faz muito mal para a pessoa. Porque a mente, você não consegue ficar no presente. E é no presente que eu preciso fazer as coisas. A preocupação com o futuro é normal. Agora, a ansiedade, não. Então, o que eu preciso fazer? Primeira coisa, eu preciso me reequipar. Eu preciso me preparar. E para os jovens, eu diria o seguinte: nesse momento vai haver, é inevitável que hajam demissões, é inevitável que haja desligamentos. Eles têm que entender que isso é parte de um processo. E eu tenho que entender o seguinte: uma das falhas que existem hoje dentro do mundo corporativo é que as pessoas elas têm que se colocar lá numa posição de produção, de produzir. Eu preciso ir para lá para fazer o meu máximo. Qual é o meu propósito aqui? O que eu preciso fazer? Como eu posso agregar mais? Como eu posso contribuir? Porque muitas das pessoas, né, principalmente o pessoal
mais novo, a geração Google, né? Eles acreditam que eles têm que socializar o tempo todo. Então, eles acham que eles têm que ir para o trabalho para arrumar amigo. Dentro do trabalho, não há amigo. Nada impede que você venha a ter amizades lá fora. Ok, vão ser raras, tá? Guardem isso, vão ser raras. Se quiserem me ouvir, isso vai ser muito valioso para vocês na vida profissional. Você não tem amigos, você tem colegas de trabalho. E qual é a relação que vocês têm que ter? De amor, de amizade? Não. Respeito. Vocês só precisam se respeitar. Dentro do mundo corporativo, dentro do ambiente de trabalho, eu só preciso respeitar as pessoas. Eu preciso respeitar o meu colega de trabalho. Eu não tenho que ter admiração por ele, carinho, etc. e tal. Sabe por quê? Isso é uma carência emocional que muitas pessoas têm. Eu tenho que ter carinho, sabe de quem? Do meu pai e da minha mãe. O amor que eu preciso vem de pai e mãe. Se eu tenho amor de pai e mãe, eu não preciso de ninguém no trabalho dizendo que eu sou bom, que eu sou maravilhoso, que não esperem isso. E o jovem hoje, ele se frustra muito, porque ele vê, ele trabalha, e ele não vê ninguém elogiando ele. Ele não está acostumado com isso, porque dentro de casa ele é fortemente elogiado por quem? Pelo pai e pela mãe. Principalmente pela mãe. As mães tendem o quê? A proteger o filho, a dar super proteção. E essa super proteção, quando você vai para o mercado de trabalho, o que acontece? Você não tem super proteção lá. Pelo contrário, você entra até em estado de confusão, porque ele começa a perceber que não tem aquele carinho, ele não tem todo aquele aconchego que ele tem dentro do ambiente de casa. E tinha na escola, tinha também na faculdade. Ele tinha isso na faculdade, porque na faculdade ele socializava. Na escola, ele socializava. E agora, ali, ele não tem que socializar. Ele tem que fazer o que ele tem, o que precisa ser feito. Então, eu queria, se tiverem jovens aí, eu não estou acompanhando, estou vendo que tem um monte de gente entrando e falando, eu não estou conseguindo ler, tá, Adriana? Se você puder, anota aí as principais questões, Sim. etc. Tem gente falando, mas eu estou focado em olhar para você, né, na tela aqui, e eu não estou conseguindo ler, senão eu vou perder até a linha de raciocínio. Então, dica número um, que eu queria dar para os jovens que tiverem, ou para as pessoas que estão no mercado hoje. Porque é muito provável que um chefe de família, eu espero que não aconteça isso, mas é muito provável que aconteça que ele vai voltar para o ambiente de trabalho e talvez ele esteja demitido, ou talvez a mulher seja demitida, ou talvez a empresa desligue em várias pessoas. Isso faz parte do processo. Júlio, então, o que você tem para contribuir? Resiliência. O que é resiliência? É a capacidade de eu voltar à situação normal depois de um forte impacto. Resiliência é um conceito que vem da física, né? Quando algum metal ele foi deformado e ele leva um tempo para voltar ao estado original. A gente copiou isso da física. Então, o que é a resiliência? É a capacidade de eu ser impactado, a vida me bateu, eu caí, mas eu tenho que levantar. Porque não importa é o tombo, não importa é a capacidade de retorno. O que importa é o tempo que você levanta. Não é o que acontece, é o que você faz ao que acontece que vai fazer a diferença. Porque a gente vai levar tropeço, vai levar porrada, a gente vai levar pontapé, a gente vai cair, vão pisar no nosso pescoço, mas eu tenho que ter agilidade para levantar. Levanto e vou adiante. Então, essa capacidade vem o quê? Da minha energia, que é um assunto que eu ainda vou falar lá no final, que é a energia masculina. Né? Essa energia masculina que faz com que eu consiga enfrentar essas situações. E a resiliência vai me apoiar nisso. O que é a resiliência? É a capacidade de voltar à situação normal. Eu caí num buraco, eu consigo voltar desse buraco, eu consigo voltar, né, dessa situação. E para isso eu preciso o quê? Fazer acontecer. E o que é fazer acontecer? É a lei da ação. É a lei da ação. O que é a lei da ação? É quando eu vou e me comprometo com o resultado e eu faço aquilo acontecer. Quantos de vocês que estão aqui assistindo a essa live, no final do ano passado, estouraram uma champanhe dizendo: esse ano eu vou emagrecer, esse ano eu volto a estudar inglês, esse ano eu vou entrar para a academia, esse ano, pontinho, pontinho, pontinho. E a maioria não fez nada. Porque, estatisticamente, quando chega em torno de 15 de janeiro, mais ou menos, todas essas metas vão para debaixo. Por quê? Porque as pessoas, elas acabam vendo o seguinte: caramba, é muito difícil fazer isso acontecer, é muito complicado, porque eu não tenho as estratégias, as metas e o passo a passo. É por isso que os programas, os workshops, né, os cursos que a gente paga, eles são fundamentais, porque eles dão um passo a passo. Eu não poderia estar sentado aqui com vocês se eu não tivesse passado milhares
de horas na frente de outros instrutores para trazer todo esse conhecimento multidisciplinar. Eu não poderia. Para isso, eu tive que pagar o preço para adquirir esse conhecimento. E hoje eu compartilho esse conhecimento. Então, o que eu estou falando para vocês aqui hoje é ouro, entendeu? São horas e horas e horas de aprendizado com mestres, com professores, com instrutores que trouxeram todo esse conhecimento e hoje eu consigo, de alguma maneira, manipular o que é importante, consigo, né, dividir isso para falar não em 8 horas, como eu dou em um workshop, mas para falar em 15, 20 minutos. Então, Sim. o passo número 3 aqui, eu falei de resiliência, de fazer acontecer. Agora eu vou querer que todo mundo escreva isso. Sabe por quê? Isso é um processo dentro do mundo corporativo. Se você quer ser promovido, se você quer manter o teu emprego daqui para frente, eu não sei o que aconteceu. Se você já está demitido, faça isso no próximo emprego. Se você não tem nenhum emprego e vai empreender alguma coisa, né, como aconteceu com aquela sua cliente, né, que você falou para mim, que era da Coca-Cola, teve um rebaixamento, né, de salário, não aceitou, ela vai empreender agora. Então, serve para ela também. Lei da supercompensação. O que significa essa lei da supercompensação? É você fazer 20% a mais do que te pediram. Faça 20% a mais do que te pediram e você vai ter garantia de emprego, vai ter garantia do teu cliente te contratar, vai ter garantia de permanecer onde você estava. Sabe por quê? Todo fazendeiro sabe que se ele quiser ter uma colheita, ele tem que plantar. Agora, se ele sabe que ele quer ter uma grande colheita, ele tem que plantar muito. A plantação tem que ser muito maior. Se eu quero retirar da terra, muito mais plantação. Porque o plantio é opcional, a colheita vai ser obrigatória. Agora, se você não está plantando nada, se você não planta nada, se você não está cansado, se você acha que o coronavírus vai acabar com o mundo e que a pandemia está destruindo a economia, eu não estou tirando a tua razão de que está difícil. Está difícil para todas as áreas, gente. Está difícil para todo mundo. Do pequeno empresário para o médio empresário, para o grande empresário. Motivo pelo qual a gente tem que se reinventar. A gente está aqui para se reinventar, para cada um se saber. Até a gente aqui, né? Isso. Nós aqui, eu, Adriana, vários profissionais hoje, psicólogos, médicos. Agora, se alguém ficar parado esperando... Não, Júlio, vai voltar. Eu já escutei esse termo. Não existe telemedicina. O cacete! Que não tem telemedicina. Eu não posso dar uma consulta hoje pela internet. É claro, alguns protocolos têm que estar dentro do consultório. Por exemplo, se eu vou fazer um processo de Dickens com um cliente meu, que é uma exposição enorme para que a pessoa possa ir no futuro e no passado, voltar para o presente, para gerar uma enorme energia nela, eu preciso do consultório. Eu preciso estar em algum ambiente para poder fazer isso. Mas várias técnicas eu consigo atender. Eu atendo hoje pelo Skype. Eu tive que me reinventar para atender pelo Skype. E vou falar para vocês, vou ser sincero com vocês. Eu era para isso. Eu sou presencial, é muito melhor. Desde há 10 anos atrás eu aprendi que eu podia ensinar, ou dar aula, ou etc., fazer o coaching pelo Skype. Inclusive, no mundo é assim, 70% é via Skype. Mas eu sempre fui contra. Eu falei, não, presencial é melhor. Mas, nesse momento, eu preciso me reinventar. Você que está me assistindo aí também precisa. A pergunta é, o que pode ser feito? O que você pode fazer? Estratégia, tática e processo. O que você vai fazer? Como você vai fazer? Qual é o processo que você vai usar? Guardem isso é fundamental. Isso faz parte de uma coisa de planejamento estratégico. Perfeito, Júlio. E assim, essa coisa do superar as expectativas, né? Fazer aqui um adendo, né? Eu sempre trouxe isso também em workshop dentro de empresas, assim, falando, faça isso por você, né? Porque você vai se deparar com as suas capacidades, com as suas habilidades. Você vai ter um tesão, né? De estar ali, de realizar, de produzir. Você vai dar sentido àquilo, né? E isso até faz uma ponte com o nosso próximo assunto, que é relacionamento. Mas antes eu queria aproveitar aqui, você falou tanta coisa aí, é um mundo de informação, né, que até já se conjuga entre a saúde e o trabalho. Eu vejo aí completamente que você tem que estar com a tua autoestima, com a tua química, tudo lá em cima para você ter essa atitude, né?
Então, que também vai entrar na área do relacionamento, a coisa da autoestima, né? Quanto é necessário, você já tocou aí nos assuntos pai, mãe. A gente tem que estar com isso resolvido dentro da gente. Não dá para resolver com a pessoa, resolve dentro, né? Tem muitas ferramentas para isso. E aí eu queria aqui aproveitar, né? A gente está chegando aí em 40 minutos mais ou menos. Eu já falei para você, essa 1 hora passa voando. É uma coisa. A gente acha Caramba, você estava com 30 e poucos minutos. passa voando. E aí, assim, queria aproveitar e falar para o pessoal, assim, esse mundo de informações, a gente sabe, né, que tem muita coisa para esmiuçar ainda, que aqui a gente só tem 1 hora, né? Sim. Mas aí a gente foi conversando, como você falou, né, no início, a gente já teve aí umas 2 lives de 2 horas, nossa, na verdade, 3, né? Já assim, e aí, tanta ideia, que aí pensando nisso tudo, a gente montou um workshop para fazer de uma forma simples, acessível, muito desse passo a passo, para a gente fazer em prática, na hora, ali junto, ao vivo, e você poder levar para o dia a dia, e a gente também prestar ali algum acompanhamento, ver qual está sendo sua evolução, né? Que é o workshop Novos Caminhos e Atitudes. Então, assim, a proposta é você ter um roteiro, você ter um planejamento, uma estratégia para 21 dias de reprogramação usando tudo isso aí, né? Então, vai ser com eu e Júlio, os dois, né? Eu vou trabalhar muito do aspecto da resiliência, do emocional, da receptividade, da abertura, né? E o Júlio entra com essa bomba aí de pressão, né, para gerar essa performance, porque acho que o que está muito claro aqui em tudo que a gente está falando é a necessidade de realmente tomar o poder na mão e ter essa atitude, né? Que fácil não é nem para mim nem para você. O pessoal pode ver a gente aqui na telinha e falar assim, nossa, eles são incríveis, né? Mas isso também tem um preço diário, né? A gente vive para isso, a gente vive cheio de. Tem horas que eu falo assim, estou super ocupada, né? E se eu for ver de trabalho, é X tempo. Mas tem muito tempo do dia nesses rituais que você falou, né? Então a gente está aqui porque a gente vivencia isso, né? E é interessante, né? Quando a gente olha para isso tudo, vê que loucura que tá isso tudo. Né? Porque, por exemplo, para fazer uma live, que nem a gente está fazendo aqui agora, para quem entra é só entrar e ver. Durante o dia, a gente ficou completamente absorvido, né? Por toda Total. para fazer acontecer e gerar o conteúdo e definir os assuntos para falar dentro sei lá, dentro de 1 hora, que não é nem 1 hora, é menos do que 1 hora. Então, qualquer coisa, ela pode ser feita. Um dos meus ensinamentos foi com um coach lá dos Estados Unidos, o nome dele é Brian Tracy. Ele é muito focado na área corporativa. Esse cara é 100% focado na área corporativa. O Brian Tracy, ele fala o seguinte, para você fazer um bolo, qualquer pessoa pode fazer. Mas se você não tiver os ingredientes na proporção certa, o bolo não sai. Não tem como. Agora, para quem sabe, é fácil. Se você já sabe andar de bicicleta, Uhum. é fácil. Agora, para quem não sabe, até mesmo fazer um bolo, é possível fazer. Mas eu preciso dos ingredientes, quais são e qual a proporção que eu coloco para fazer o bolo. Porque se você só fala para mim que é açúcar, que é a massa, que é a farinha, e que é o chocolate, e que não sei o quê, se eu não sei a proporção, eu vou fazer uma bosta. Eu vou fazer uma bosta de bolo, porque ele vai sair horrível, porque vai ficar aquela coisa toda misturada e não vai dar liga e vai ser horroroso. Agora, se você me fala quanto é de farinha, quanto é de açúcar, quanto que é do pó, seja lá o que for, para fazer, vai sair o bolo. Essa que é a questão. Quando a gente fala do curso, do workshop, enfim, exatamente isso que a gente tá fazendo, né? Ele é para orientar as pessoas, pegar no passo a passo. O que eu faço depois, e depois, e depois, e depois. É uma sequência de coisas que você tem para fazer. E hoje, como a informação está Sim. espalhada, todo mundo acha que já sabe tudo. Ah, eu já sei, não. O Júlio está falando aí de saúde, eu sei, claro, pô, é claro. Eu preciso. Cara, mas não é só saber, é entender o motivo de você estar fazendo aquilo. Porque só o ensinamento é que liberta.
Quando você tem um ensinamento, ele te liberta. Então vamos entrar agora na parte um pouco do relacionamento, que a Adriana já está passando. Isso. Eu quero te fazer uma pergunta. Bom, vou só sinalizar que a gente tem uma pergunta ali bem interessante, que eu acho que faz uma certa ponte, então eu vou te dar logo, porque a gente está com pouco tempo, né? Mas essa pergunta é sobre trabalho, como conjugar tudo que você trouxe com a questão da violência institucional, né? Que é um assunto muito falado hoje, né? O assédio moral e tudo mais, né? E sobre relacionamento, já que a gente está com um tempo curtinho e a galera, né, tá aí interessada, e você acabou de falar isso, né, que o quanto a gente acha que já sabe de tudo. Então, assim, a gente acha que sabe o que fazer de certo no relacionamento. Todo mundo tem, né, alguma visão, alguma expectativa do relacionamento. Mas a gente sabe que esse período está bem desafiador, aumentando a convivência entre os casais, né? Então, assim, onde está dando errado, o que essas pessoas estão fazendo de errado, Júlio? Vou logo direto no ponto. O que eles estão fazendo de errado? O que acontece é o seguinte, né? A maior parte das pessoas não entende o que faz um homem ou uma mulher desligar. No início de todo relacionamento, existe o que as pessoas chamam de química, né? Na realidade, aquela química ela é uma atração, né? Entre positivo e negativo. Quando existe atração entre positivo e negativo, é onde exatamente as pessoas se conectam. E quando as pessoas exatamente se conectam, é quando existe essa polarização. O que é a polarização? O homem no masculino e a mulher no feminino. Não que a mulher também não possa ir para o masculino e depois o homem, se ela entrou no masculino, tem que entrar na força feminina. Então, essa dança entre masculino e feminino é que faz com que as relações elas se mantenham. O que aconteceu foi o seguinte: as pessoas foram obrigadas a se colocar dentro de um mesmo ambiente por um tempo muito longo, sem se conhecerem, sem se entenderem. Então, o que aconteceu? Os conflitos aumentaram. Porque quando eu saía de manhã, ia para o trabalho e voltava às 8 horas da noite, ou minha mulher também saía para o trabalho e voltava às 6, 7 horas da noite, e a gente se encontrava à noite, talvez depois da academia, ou talvez depois do trabalho, o momento de contato era muito pequeno. E esse momento agora, o que aconteceu? Diminuiu ou aumentou? Aumentou. Então, todas aquelas coisas começaram a vir à tona. E o que muitas das vezes atrapalha, principalmente a questão da atração física, e muitas vezes é o motivo de desligar a atração física, é o excesso de intimidade. O excesso de intimidade faz desligar a atração física. O que é isso? O tempo todo junto, o tempo todo no mesmo ambiente, o tempo todo dividindo aquele mesmo espaço, então você não tem mais liberdade. E uma das coisas que desliga o homem é a falta de liberdade. O que desliga uma mulher? A falta de segurança. O que desliga o homem? A falta de liberdade. O que desliga a mulher? A falta de segurança. Mas, Júlio, como é que eu faço isso? Tem que, dentro desse ambiente, você tentar minimizar isso aí. Entendendo o seguinte: tem um momento que eu vou precisar ficar no quarto e ele na sala. Vai ter um momento que ele vai ficar na sala e eu vou ficar no quarto. E criar uma independência. Criar algum nível de independência. Para depois a gente vai, se retorna e fica junto novamente. E aí você vai e você está polarizado e ela está polarizada. Isso é uma das coisas fundamentais. E respondendo a essa pergunta, então, o que pode desgraçar a médio ou longo prazo o excesso de intimidade. Então, essa é a resposta para essa pergunta aí que você me fez. Entendeu? Desenvolver uma independência, né? Que aí corrobora com tudo que a gente falou aí, né? Que você trouxe para a gente, dessa atitude, né? De mais poder pessoal, de mais saúde, né? Esses rituais, né? Inclusive, adotar esses rituais, aprender como fazer e adotar esses rituais diários, eu acho que pode ser uma boa oportunidade, inclusive, de ter esse tempo individual, né? Que não seja só para trabalho, mas que seja para mais possibilidades, né? E
Vamos lá, a Agora, gente tem. Ó, uma, pode falar, com 9 minutos. pode falar. Não dá para a gente explorar esse assunto a fundo, mas esse assunto ele é fenomenal, que é o assunto de relacionamento de casal. Porque, pela minha experiência, né, já na área de atendimentos, eu vi o seguinte: quando a pessoa está mal no trabalho, ela tende a levar esse problema para dentro de casa. E quando ela está mal dentro de casa, ela tende a levar esse problema para o trabalho. E eu via muito pessoas, às vezes, com uma performance caía, você havia estava com problema com a esposa. Ou o contrário, estava com problema com o marido. Então, essa falta desse entendimento faz com que as pessoas elas comecem a sofrer. E elas não sabem o que está acontecendo. Porque quando você se despolariza, né, e o homem tende a se despolarizar, e aí eu queria deixar esse presente para os homens que estiverem aqui, ou para as mulheres que puderem entregar isso para os seus homens, né? O fato de o homem se despolarizar, ele também está atrelado ao homem parar de quê? De ser caçador. Quando ele para de encarar os desafios da vida dele. O homem precisa de desafios. Ele precisa ver um cenário, não, eu vou agora desbravar, vou pegar e vou fazer acontecer. Isso é fundamental, porque quando o homem faz isso, ele se reenergiza na energia do homem, na energia masculina, na energia de poder. Essa energia, ela só vem à tona através do quê? De desafios. Se eu me acalmo, se eu retorno aceitando que as coisas estão difíceis, eu começo a assumir uma postura quê? Uma postura infantil. Eu me torno um homem feminino. E uma mulher não gosta de homem feminino. A mulher gosta de homem masculino. O homem que sai de manhã e faz acontecer. Independente da dificuldade. Ele não desiste. Ele não esmorece. Ele faz acontecer. E isso é fundamental para o relacionamento. A mulher vê naquele homem admiração. Daquele cara que luta. Talvez ele não tenha ainda o que ele poderia ter. Talvez ele não tenha o sucesso que ele quer ter. Mas ele está lutando. Ele não esmorece. Perfeito. Preço, o que vai acontecer? Não dá. É isso. Perfeito. E aí eu posso agregar aqui como... Hã? Eu tentei resumir dentro do que a gente tem. Não, você foi fantástico, assim. E eu acrescento aqui como mulher, né? Primeiro acrescento como profissional, que tudo que a gente está falando, né? Homem, mulher, assim, serve para... Todos nós temos polaridade masculina e feminina internas, né? Então, quem não está no relacionamento, né? Também pode trazer isso aí para a sua atitude interna, né? Refletir aí, ver o que bate, né? E até mudanças de melhores escolhas para o próximo relacionamento, né? Para quem não está em um. Eu deixo aí essa dica. E para as mulheres, principalmente, também ver essa mudança de atitude diante do homem e também para si, né? Para a sua polarização também, né? Então, também está, né, numa independência emocional para poder lidar com tudo isso e também não ser uma carga, né? Tanto homens quanto mulheres, né? Mas, assim, historicamente, culturalmente, as mulheres têm lá no inconsciente coletivo, às vezes, um homem protetor, que seja fofo, né? Mas depois isso não bate, não gera uma... Não é uma verdade aplicada no dia a dia, né? Então, isso que você trouxe aí, eu acho que é muito valioso de observar. E, às vezes, o que a gente diz que quer, né? Se aquilo acontece, também não era exatamente aquilo, né? Então, observar essa... E eu acho que, assim, aí eu falo como mulher também, para quem está no relacionamento, principalmente morando na mesma casa, a mulher ser líder também ali da casa, e essas coisas de saúde e tal, o que der para já ir, não pergunta muito não, vai fazendo, vai colocando, vai incentivando ali a família, não só o marido, né? Às vezes os filhos, né? Eu aqui faço muito isso, tenho um filho de 26 anos, então deixar que é só junk food, entendeu? Mas eu vou entubando, eu vou trazendo, entendeu? Vou trazendo para experimentação. Então, o pessoal aqui, ó, falando que todo mundo aqui colocou muitos elogios, né? Bom, E agradecimentos. Já falaram aqui que está com gostinho de quero mais. Então, gente,
Workshop, o link já está na minha bio. O valor é simbólico, é só para não dizer que é de graça. É, tipo assim, é só, mas vocês entram lá e veem, já está na minha bio. Pode falar comigo, pode falar com o Júlio, vai ser dia 23 de junho. Então, assim, tá bem pertinho, já dá para se organizar, né? E aí, deixo com você, Júlio, para você encerrar, você tem 3 minutos. O que você quiser trazer para a gente aí, o que você tiver para trazer para a gente, está maravilhoso. Maravilha. Olha, eu queria agradecer, Adriana, pelo convite, né, de estar aqui com você e poder contribuir, né? Esse é o nosso objetivo, né? É contribuir. A gente, quando entende que tem um propósito, né, e a gente encontra um canal, né, para que isso possa acontecer, eu me sinto muito, para mim é muito gratificante poder estar aqui. É curto, né? Porque cada assunto desse são assuntos que deveriam ser explorados em horas, né? Então a gente tenta resumir, né? Então, e a gente não consegue resumir de forma que, por exemplo, a gente não falou nada com relação ao relacionamento de casal. Foi só uma pitadinha, mas daquilo ali emerge uma série de outras coisas que envolve exatamente, que vai lá atrás, né? Até no nosso relacionamento com os nossos pais, né? Então, tudo isso tem toda uma história por trás. Tem todo um motivo de tudo estar acontecendo do jeito que está. Então, essa é a minha mensagem. Pessoal, eu não sei o que está acontecendo na vida de vocês. Eu não sei exatamente, nesse momento, o que está acontecendo. A questão pode ser melhorado. Mas só pode ser melhorado, não é, eu sinto muito, né? Pode ser ter algum católico fervoroso aqui, ou evangélico, etc. Religião não importa, o que importa é a espiritualidade. Mas se você passar o dia todo rezando, não vai resolver. Reze muitas horas, as horas que você achar necessário, mas tem que entrar em ação. Como a gente fala lá, né? You have to take action. O que é isso? Entrar em ação. A gente tem que fazer acontecer. E esse fazer acontecer, às vezes é difícil porque você acorda cansado, você acorda meio desestimulado, etc. e tal. Mas se você tem um mecanismo por trás e tem um gerenciamento, que é o caso do professor, do instrutor, do mentor, a coisa vai melhor. Eu garanto para vocês. Então, agora a questão eu quero só reclamar ou eu quero fazer acontecer? Porque quem é bom em desculpa não é bom em mais nada. E muitas pessoas são boas em desculpa. Ah, Júlio, não deu porque está chovendo. Não deu por causa disso, por causa daquilo, etc. e tal. Guardem isso. Quem é bom em desculpa não é bom em mais nada. Porque se você quiser fazer, você vai ter que pagar o preço. E pagar o preço é entrar em ação, é se comprometer, é acordar mais cedo, talvez dormir mais tarde, fazer as rotinas, fazer o passo a passo. Esse passo a passo vai te tirar de onde você está e te levar para um próximo nível. Que no fundo, eu sei que é isso que você quer. Sim. Gente, assim, Júlio, muito obrigada mesmo, assim, pelo teu tempo, tua disponibilidade, assim, trazer. Eu tenho certeza que não foi simples compilar tanta coisa para 1 hora, né? A gente estuda para poder fazer a live, né? E tá aqui. E essa alegria em servir, que é minha, que eu sei que é tua também. E, assim, muita gratidão a todas as pessoas aí presentes. Não vou conseguir falar o nome de todo mundo, mas eu olhei todos os comentários, assim, muita gratidão. É muito maravilhoso para a gente quando a gente está fazendo a live e a gente vê subindo os comentários, coraçõezinhos, porque a gente percebe que, pô, legal, isso aqui que eu me preparei para fazer está ajudando pessoas, né? Que a gente faz para isso. E às vezes, assim, quando a coisa está silenciosa, a gente não sabe se está bom, se está ruim. Então, eu li todos os comentários, fico muito feliz que vocês estejam participando e que estejam olhando para si, buscando esse desenvolvimento, tudo mais. 25 segundos é o tempo só de mandar um beijo. Um beijo para todo mundo. Uma ótima semana para todos. Olhem